Bom dia a todos. Acho que falar depois das excelentes apresentações que aconteceram aí fica mais difícil. Mas o que a gente queria trazer é um pouco de experiência, né? Pelos anos que nós estamos aí trabalhando com etanol de milho, etanol de sorgo, e junto com uma unidade flex, em portes menores, e no início de todos esses projetos aí. Então, acho que a Libra foi a primeira, e nós fizemos a primeira safra em 2015, começamos o projeto em 2013. Então, nós estamos fazendo a 11ª safra esse ano, e temos 40 anos esse ano do setor. Então, nós temos um pouco de história aí no setor de cana. Então, eu vou passar aqui bem rápido um pouco da nossa história, e depois falar um pouco das experiências aí, do que a gente enxerga dentro de uma planta flex e a integração do milho com a cana. A gente vê que é muito importante isso dá uma sinergia muito grande na planta. Costuma dizer que o valor do investimento para fazer um greenfield depende de você olhar e falar, ele é para cana ou ele é para milho? Com 20% a mais, você vira flex. Uma você põe o tanto de moagem, e a outra você põe o tanto de moagem do milho. Então, depende que jeito que você quer olhar o teu greenfield. Vou passar um pequeno filmagemzinha da nossa unidade, e aí eu vou fazer uma linha do tempo e explicar um pouco o que nós fazemos. Bom, o que eu queria dizer é que nós temos lá dentro do nosso negócio uma integração muito grande com as atividades. Então, a gente trabalha com etanol de cana, começamos fazendo cachaça, e depois etanol de cereais. Aí nós temos uma parte de confinamento, nós temos suinocultura, nós temos compostagem, e agora no projeto Integrar nosso está faltando 2 etapas, que é os biodigestores, para complementar isso, e a fábrica de ração. Então, a gente acha, e que é muito importante, essa integração. O setor que a gente trabalha, gente, tem muita coisa para ser aproveitado. Ele vem de um histórico antigo, e por condições tecnológicas e condições de mercado, mas hoje as oportunidades são muito grandes. Uma planta flex abre um leque de oportunidades e de novos produtos e de novas tecnologias e de agregação de valor. Isso é muito importante. A escala é um fator importante, mas a diversificação nós entendemos que também é. E aí entra o lado dos engenheiros e da tecnologia e das criatividades do investidor também em otimizar os processos. A economia circular, ela rodando verdadeiramente, traz um benefício, um custo, uma redução de custo muito boa. Um aproveitamento melhor de todos os materiais que você tem. E, então, é o que nós fazemos lá hoje. Nós temos um projeto de economia circular, onde a gente procura aproveitar todos os insumos
conforme já foi colocado aqui, a biomassa é o segundo maior custo da produção de etanol de cereais. E, vamos dizer, economizar energia é fundamental. E nós podemos gerar energia dentro do processo que vem contribuir para reduzir a dependência de biomassa. Se a gente pegar a diferença do etanol americano com o etanol brasileiro, é que o etanol brasileiro é avançado. A gente gasta, em média, 2,8 litros para cada 10 litros de etanol, de combustível fóssil, né? Os Estados Unidos gastava 6. Então, eles estão numa corrida imensa para conseguir zerar essa conta. E não tem jeito, porque lá ele usa gás, porque neva, ele não tem biomassa. Por outro lado, aqui no Brasil tem a biomassa, mas ela custa. Ela é um valor considerável. Os números foram apresentados aqui, você viu que nós variamos aí de R$100 a R$500. Então, se você colocar isso no segundo maior insumo de custo de produção, ele às vezes passa a ser o ponto de equilíbrio para produzir ou não. Não é só o preço do milho. O preço do milho, claro, 70% do custo. Mas a biomassa vem em segundo lugar, que às vezes o milho está dando viabilidade, mas na hora que você põe a biomassa, falou, opa, peraí, chegou a 20% do meu custo. Então é importante diversificar e buscar alternativas de substituição da biomassa ou novas biomassas. Não é tão simples, porque vocês que trabalham no setor sabem que a caldeira, sabemos que queima tudo, mas viável são poucas coisas que a gente conhece. E acho que o biodigestor é um fator importante aí que agrega. Então, falando um pouco da nossa história aqui. Nós temos a evolução do tempo. Nós somos uma empresa familiar. Nosso pai foi para Rio Verde. Nós somos de Catanduva, original de Catanduva. Fomos em 71 para criar gado. Em 86 começou a primeira safra de cana. Na região não tinha em Goiás. Goiás eram 8 unidades só. Aí isso foi o início. Quem lembra ainda era os motor locomóvel, caldeira de baixa pressão. Aí em 90 nós fizemos em 90 foi a primeira ampliação de moenda, passando para a turbina, e ficamos 14 anos produzindo cachaça. Fazíamos cachaça em escala industrial, vendia para a Copacesp, para os engarrafamentos, etc. Em 2008, nós já mudamos para a moeda 54, acionamento elétrico, e em 2013 começamos o projeto Integrar. O que foi o projeto Integrar? Nós estamos numa região que é Rio Verde, onde é muito produtivo de grãos. É uma área... Rio Verde é o primeiro cluster de agronegócio, porque nós temos uma diversificação hoje em cima do agronegócio muito grande na cidade. Tem os maiores frigoríficos de suinocultura, que é da BRF, abate 6 mil suínos dia e 600 mil frangos dia. Tem 5 indústrias de óleo, 3 indústrias de fertilizante, indústria de celulose, que é a International Paper, a Kroll, que é a indústria de tampa metálica, a Triel, que é a indústria de carrocerias para ração, 2 indústrias de armazém, enfim, ela se diversificou muito. Então, o custo da terra lá é muito caro e é muito produtivo. E a gente olhando em 2013, 2014, os Estados Unidos produzindo muito etanol, a partir do milho. E nós estamos no meio do milho, por que isso não pode dar certo? E aí foi o projeto Integrar, que era o quê, o desafio? Você vai numa planta americana, ela é feita para milho. Então, por exemplo, pressão de caldeira é 5 bar, porque ela usa na coluna de destilação 5 bar. Então, a caldeira é outra realidade. E aqui no Brasil, nós temos vapor de escape. Então, estou dando um exemplo, né? Nosso projeto chamou Integrar, que era o quê? Fazer a integração de etanol de cana com etanol de cereais. E aí começou toda a história nossa aí dentro desse contexto. Em 2015 foi a primeira safra, igual eu estava dizendo, e com o intuito, igual já foi colocado, não me lembro por quem, de fazer só na entre-safra. Mas nós percebemos o seguinte, por que só na entre-safra? Aí, DDG ninguém conhecia, certo? Ninguém dentro do Brasil. A não ser nas 2 regiões do Mato Grosso, onde já estava produzindo. E aí, você fazendo na entre-safra, você tem o produto no momento e depois não tem no outro para o seu cliente.
É o primeiro passo. E outra coisa, a produção vem inverso, né? Você está produzindo na entre-safra quando os confinamentos estão reduzidos. E aí você sobra produto. E daí, durante a safra, que a gente não produzia, os confinamentos estavam cheios, que é o período seco. Então, ia meio na contramão. Fizemos 15, 16 só na entre-safra, 17 já passamos a fazer junto. Outro ponto que é interessante, quem tem bastante cana, você tem uma curva de ATR. Então, teu início de safra e teu final de safra, te sobra dorna, te sobra destilaria. E com a cana, você tem uma velocidade cruzeiro, a gente fala, né, de moagem. Você não consegue oscilar muito a moagem. Mas o milho não, você moe, nossa capacidade é 40 toneladas a hora. Você moe de 1 tonelada a hora a 40 toneladas a hora. Você modula a tua moagem. Então, nas curvas de ATR, nas pontas e nos finais, você está com a sua destilaria e com a sua fermentação sempre na capacidade máxima. Isso já otimiza a planta de cana. E aí passamos a moer a partir de 17, junto, reduzindo o volume de milho durante a safra de cana e na entre-safra, full milho. E aí, em 2024, nós começamos um outro projeto que chama Regenera. O que é o projeto Regenera? É realmente economia circular. Então, vou falar um pouco mais adiante aqui sobre ele, bem rápido, mas é onde a gente enxerga que consegue agregar muito valor nas unidades. Acho que o foco tem que ser rendimento, ver o mercado da macro, que é o etanol e o DDG, mas tem muitos outros produtos que a gente consegue agregar junto com a parceria do produtor. Tá? Acho que isso a economia circular realmente implantada, ela cria oportunidade para todo o ecossistema onde a usina está inserida. Tá? Porque ela chama o produtor junto, ela estimula o produtor a utilizar o produto que a usina está fazendo. Ele se sente valorizado em falar, eu vendi o milho para essa usina e fui lá abastecer meu carro no posto. Então isso é criar demanda. Fala, pô, você tá contribuindo para a transição energética, você está contribuindo para... E o produtor se sente importante nisso. Ele fala, pô, que legal que é isso. Então, às vezes, as unidades divulgar essa situação. Falou, ó, você entregou o milho, você tem ração, você tem compostagem, você aduba o teu solo e ainda você põe teu combustível renovável no teu carro. E vindo a era da geração de tratores, que acho que não demora muito, porque é viável, desde que seja viável, tem dinheiro e vai acontecer, porque vai ser mais barato que o diesel, ou vai dar mais oportunidades, então o produtor vai se sentir mais valorizado isso. Então acho que o exercício de criar demanda também vem das unidades em trazer as oportunidades para o produtor. Uma grande diferença que tem entre etanol de cereais e de cana é que uma planta de etanol de cereais, ela fica madura em 1 ano. Você começa ela, você starta ela já na capacidade plena. Porque a tua matéria-prima está na mão. Você não tem que fazer a matéria-prima. Uma planta de cana, você tem pelo menos 3 anos de amadurecimento, ou 4, para você chegar na sua capacidade máxima. E a de cereais, não. Então, isso são oportunidades que tem que ser valorizada e trazer o produtor junto para esse contexto. O projeto Regenera nosso significa... Onde que é a laser aqui? Não tem. Bom, é o seguinte, tem a cana, o milho e o sorgo. Isso vem para a usina. Todo esse lado direito aqui é monetizado. Você pode fazer o etanol, o açúcar, o DDG, WDG, ração propriamente dita, vou falar sobre isso. Você tem biomassa, energia elétrica, vinhaça, torre de filtro e cinza da caldeira. Isso vira uma fábrica de ração, que é o nosso caso, que vai para um confinamento de bovino e suinocultura. Nós temos suinocultura integrada, onde a gente vende proteína animal. E aqui a gente vende ração. O resíduo do confinamento da suinocultura vai para o biodigestor, junto com parte da vinhaça da cana, onde nós geramos biogás. E isso diminui a dependência de biomassa. O resíduo do biodigestor já pré-preparado, que ele já melhora a decomposição,
vai para uma fábrica não é jogar a torta de filtro in natura ou cama de frango in natura no solo, é fazer a compostagem. Você faz o adubo organo-mineral. Você faz a estabilização, deixa os nutrientes disponíveis e depois enriquece com o adubo mineral para o tipo de utilização que você vai querer. Se é plantio, se é trato cultural, você consegue fazer esse equilíbrio. E essa compostagem volta para a cana, para o milho e para o sorgo. Então, isso funcionando agrega muito valor à atividade. De novo, a eficiência é muito importante, mas a gente enxerga que trabalhar os coprodutos, ou melhor, toda a cadeia agrega muito. Isso faz com que a gente atraia também o produtor. O produtor entregando cana, milho ou sorgo para a usina, ele tem uma porcentagem que ele pode pegar de ração, ele pode pôr boi no confinamento. Então, o milho dele não virou só o milho comercializado naquele momento. Ele pode pegar uma parte e vender em carne e pegar uma parte em compostagem. Então, essa economia circular, nós entendemos que é muito importante trabalhar isso também. E, de novo, agrega valor para o próprio setor e para o próprio combustível, que é o etanol. Então, o projeto Regenera, nós já estamos na última etapa dele. E aí nós estamos com um plano diretor, todo mundo falando de ampliação, etc., para as capacidades. Hoje nós moemos 220, 200 mil toneladas de milho ano e vamos passar para 530. E de que forma isso? Nós vamos deixar linear a produção de 1.000 toneladas a dia, que a fábrica já está pronta para 1.000 dias, só que só na entre-safra. Então nós estamos fazendo um investimento para que ela moa 1.000 dias durante o ano todo, 355 dias, 350 dias no ano. E na hora que termina a cana, aí vem um adicional de mais 550, 600 toneladas, complementando as 1.000 por dia que vai estar estabilizado. Isso vai proporcionar 530 mil toneladas de cereais por ano. Cana-de-açúcar, 1 milhão de toneladas, é a capacidade nossa da planta, moeda 54, quem conhece o setor aí sabe que vai a 1.200, 1.100, mas nossa estabilização é de 1 milhão, é 1.200.000, 1.100.000. E as oportunidades, que é a produção de biometano, produção de compostagem, confinamento, a geração de energia, suinocultura e a fábrica de ração. Falando um pouco sobre essas oportunidades, isso é possível fazer em escala grande, porque você vai proporcionar ao produtor entrar junto do processo. Então, hoje, o maior sistema de confinamento que tem é estilo Boitel. E aí, é um Boitel onde você agrega mais valor dentro da atividade. E o produtor tem a oportunidade de não vender só o milho, ele vender carne também. E depois pegar a parte disso em compostagem. Então, é um projeto que funciona e são oportunidades que existem. Falando um pouco em produtos, é o que eu estava dizendo, você tem uma ampla gama de produtos, coprodutos derivados do milho e do sorgo, a versatilidade como substituto proteico e energético de alta qualidade. E outro ponto que é importantíssimo, acho, dentro da estrutura de utilização do DDG e do WDG, é a simplicidade. É muito simples para o produtor usar. Você chega num confinamento tradicional, ele tem uma fábrica de ração lá. Ele moe o milho, ele compra farelo, ele tem que ter um misturador antes de ir para o coxo. Com o DDG ou WDG, é muito simples. Ele tem que ter a fibra e o DDG ou WDG. Mistura no vagão forrageiro, junto com o núcleo, e põe no coxo. Essa simplicidade é que agrega muito valor na atividade e faz com que os confinamentos vão para perto das usinas e estabelece parceria e um elo de comercialização. Se perder essa simplicidade, começar a sofisticar demais, acaba complicando, aí perde o encanto. As novidades. Existem algumas coisas aí interessantes que estão vindo e nós acreditamos muito e já estamos participando disso, que é trabalhar não só o DDG, mas o WDG.
aonde a gente consegue ter no WDG, por conta da umidade, por não ter secado ainda, você tem uma conservação de alguns probióticos que você pode colocar nele. E aí, esse efeito melhora muito em relação à conversão alimentar do animal do que usar o D. Então, tem alguns estudos que a utilização do DDG em relação ao milho é 20% melhor de conversão. E se usar o W, ele é 10% melhor do que o D. Então, ele seria 23%, 25% melhor do que o milho in natura, usando na forma tradicional para a ração animal. E isso são novidades que estão vindo, que ainda acho que vai ter muito mercado nisso. E as outras oportunidades é transição de resíduo de coprodutos, né? E fortalece EBITDA, fortalece caixa. Acho que tudo tem que compor na conta lá na hora que for fazer a planta, né? Tomar a decisão para a planta. E enxergar os macros, mas nós temos várias oportunidades agregadas aí que é importante colocar no projeto. Então, o que eu queria passar era assim, essa informação. Agora, falando também sobre o sorgo e o milho. Praticamente na planta industrial, você não tem alteração nenhuma. Tá? Você vai moer sorgo ou você vai moer milho. Quantidade de amido. O sorgo tem lá 1 ponto a menos de amido, em média, mas ele tem 1 ponto a mais de proteína. Ele é mais rico em proteína. Fibra é igual, estamos falando de DDG ou WDG. E tem uma diferença do óleo, né, que o sorgo você não vai extrair o óleo. Mas, por outro lado, você tem o custo dele de aquisição bem mais barato. Depende da região, chega a 20% o preço do milho, de redução. Na região de Rio Verde, por demanda desses outros indústrias que eu comentei aí, que é a BRF, que são frigoríficos, a diferença já é menor. Nós vamos falar lá em 10%, né, Renato? Em torno disso, 10%, 12%. Mas só que não é uma terceira safra, é uma terceira janela. Então, por que tudo isso está acontecendo, voltando um pouco aí no nosso país e nos Estados Unidos? Porque se descobriu a genética do milho. Com isso, para o Brasil, encurtou, primeiro, o ciclo da soja, passou para 100 dias. Então, soja plantada no início de outubro, ela colhida dia 10, 20 de janeiro para frente. E a genética do milho que também encurtou o ciclo. Então, o milho saiu de 60, 70 sacos por hectare e foi para 160 sacos por hectare, 180 sacos por hectare. E depois fecha a janela do milho, de período de plantio, entra do sorgo, que pode ir até, na região nossa, até 15 de março. Tá? Isso faz com que otimize a produção agrícola do país. E tem que ter quem absorve. Então, não se planta tanto sorgo porque não tem mercado. Entra o que estava dizendo lá da economia circular, ou vamos dizer, do cachorro correndo atrás do rabo. Né? Não tem mercado porque não tem quem compra, e se plantar, vai sobrar. Entra naquela situação. Mas o sorgo não tem restrição nenhuma. Inclusive, pode se moer junto, tá? Não precisa fazer separado. Outra situação do sorgo. O DDG sai amarelinho, cor de ouro. O WDG e o DDG. Então é bonito de você ver, é fantástico. O sorgo sai marrom, sai escuro. Aí a gente até brinca com os nossos clientes, porque nós temos cliente que só quer sorgo. Ele começa o confinamento dele com sorgo, ele só quer sorgo, porque tem mais proteína. E como não extrai óleo, ele tem um pouco de óleo a mais. Aí, ele falou, só não conta pro gado que está entrando sorgo, porque o estigma é do produtor e não do bovino, que um é marrom e o outro é amarelo. Outro ponto também, falando do DDG e do WDG, que eu estava esquecendo. O DDG tira o óleo, o WDG não. Você está com o óleo dentro do produto. E quando faz a dieta para o bovino ou para o suíno, falta energia. Tá? Então, quando usa só o DDG e a fibra,
e o núcleo, vai faltar um pouco de energia. Essa energia geralmente é suplementada com milho, ou com farelo de soja, ou com caroço de algodão, que acaba tendo que trazer mais um terceiro produto. Quando se usa o WDG, como não tirou o óleo, você tem um produto mais rico em energia, que o óleo é energia. E aí a dieta fecha com um custo menor. Então, para produtor tecnificado, aquele produtor que mede qual a conversão que ele tem de GPD dia, ele paga mais pelo W por conta de ser o produto que tem energia. Por outro lado, tem que ter a critério para utilização, porque ele tem umidade, então ele tem que ser consumido em 4, 5 dias, mas isso a logística acaba resolvendo. E voltando a falar do sorgo, não tem restrição nenhuma. Eu acho que é válido estimular o produtor a ter uma terceira cultura. Então ele vem com a soja, ele vem com o milho e ele vem com a janela do sorgo. Isso faz com que aumente a oferta. Acho que a preocupação de todos aqui também, pelas apresentações, era de que, e aí, o preço do milho vai subir? O que vai acontecer? Muitas unidades. E o preço do etanol vai cair? Isso é realidade. Só que a gente entende que tem uma demanda reprimida de consumo de etanol por falta de oferta. Muitas alternativas de rota acabam não implementando. Exemplo dela pode ser até das máquinas agrícolas serem movimentadas a etanol, com receio de que não vai ter etanol para suprir uma demanda criada. Então, é necessário, entendemos que é necessário aumentar a oferta para trazer essa demanda que está reprimida. E com o grão não é diferente. Tá? Eu acho que nós temos aí um potencial de aumento de produção que está parada por falta de mercado. Tá? E o sorgo é uma delas. A gente inserido numa região de alta produtividade de grãos, enxerga isso, tá? Porque geralmente 60% da área de soja é plantada em milho. Isso chegou a ser 40%, hoje já está em torno de 60%, porque daí a janela fecha. Então nós temos 30% de uma área plantada de soja que pode entrar o sorgo. Então é importante também as tecnologias, as indústrias enxergarem essa situação. No projeto RenovaBio, quando nós participamos desde da calculadora, porque nós éramos só 3 que faziam milho no Brasil, quando começou a fazer a calculadora eletrônica, a RenovaCalc, e a gente lutava lá no início, o André sabe disso, falava, gente, não pode chamar etanol de milho, tem que chamar etanol de cereais. E não é só milho. E acabou na lei ficando etanol de milho. Isso depois, dentro da ANP, nós falamos, eu faço sorgo. Mas sorgo não tá. Falei, mas não tá, mas e agora? Eu vou parar de fazer? Como é que fica? Aí flexibilizou e tudo, tal. Aí nas mudanças ainda não colocou como cereais, ainda consta como milho. Mas já a ANP aceita as médias e para utilizar isso como nota de eficiência para emissão de CBIO, que se use outra matéria-prima. Mas o correto seria a nomenclatura ser etanol de cereais. Como já foi visto aqui, nós temos regiões que têm aptidão para o arroz, para batata, enfim, tudo que tiver amido. Então, queria passar aí a experiência que nós tivemos, que estamos inseridos, e contribuir para, se foi possível, contribuir com a decisão de vocês.